Tá tudo bom. Eu vim de Portugal tem quase um ano, eu vim em setembro do ano passado, né? Eu estava lá, e como nós estamos reformulando o Instituto aqui no Rio, o Instituto Gil da Moura, e o Doni assistiu essa palestra que eu vou dar hoje no grupo dos contatados do Instituto, que a gente faz era de mês em mês, agora estamos fazendo mês e meio a 2 meses os encontros, né? Porque vamos começar a fazer lives. Então, eu vou repetir, essa palestra é muito importante para mim, porque a um certo momento eu vou contar alguma experiência minha, não a principal, que é quando tudo começou, que está no meu livro, que até o João não falou, que é o Rio Subterrâneo, onde eu conto a minha história, e o impacto de alguém que eu conheci como pessoa física, e não era uma pessoa física, pelo visto. Então, isso foi muito impactante na minha vida, muito difícil de eu contar essa história, hoje em dia não. E agora o que eu vou colocar nessa palestra são as novas... Começo com uma parte teórica, que é um pequeno resumo, muito pequeno, de um trabalho enorme que foi publicado por Harvard, sobre os fenômenos anômalos, né? E que nos dá essa abertura de que eles estão no meio de nós. Eu não sou dona da verdade, inclusive essa verdade vem se modificando. No final da palestra hoje, eu vou falar um pouquinho mais dessas modificações que estão ocorrendo, não é? E que nós, como você, o Doni, todos desse grupo, que eu tenho participado no grupo, e tenho visto que tem gente muito sábia, gente que tem estudado muito, que tem participado muito, que tem investigado muito há muitos anos, como eu, a ideia é somar, né? Somar dentro desses questionamentos, na verdade, que essa palestra é um pouco por aí. O tema que tu escolheste é muito oportuno, eu digo sugestivo. Eles estão no meio de nós, de acordo exatamente com a nossa proposta da conexão cósmica. A importância da nossa união com o cosmos, já que, evidentemente, somos todos um. Tá? Eu tenho certeza que a tua explanação será do proveito de todos. Há mais de 40 anos atrás, em 1900 e pouco, 1980 mais ou menos, fui convidada para um jantar, e nesse jantar era um jantar de negócio, de empresários fazendo de importação e exportação, e a maioria falava inglês, por isso que eu fui convidada para ajudar a tradução. E, de repente, nesse jantar, eu fiquei chateada, porque ninguém me disse que eu ia para lá fazer tradução. Resolvi conversar com o único casal que falava espanhol, mas, na verdade, não era um casal, era um irmão com uma irmã. E a partir desse encontro, que nós começamos a conversar de parapsicologia, esse senhor me disse que ele tinha um amigo que tinha poderes extraordinários. E como eu era louca por parapsicologia, nunca foi ufologia, tá? Eu resolvi fazer um jantar na minha casa para convidar esse casal e mais esse senhor, que tinha poderes, para a gente pudesse interagir e conhecer. E é onde muda a minha vida, né? Nesse jantar, a uma certa altura, todo mundo reunido, deveria ser umas 12 pessoas,
E eu levanto, vou perto do bar para servir mais bebida. Ainda se usava muito tomar uísque, tudo isso. E essa pessoa dos poderes se levanta e vai para perto de mim no bar. E do momento que ele chega perto de mim, o mundo para. Para o tempo, para tudo. Eu fico parada, ninguém se mexe mais na sala, e só ele que começa a falar comigo, e para dizer que o mundo ia acabar em 2 anos, e que eu tinha nascido para ajudar nessa transição. Ele era um contatado nas Canárias, ele era espanhol, e eu não tinha ideia de nada disso, eu era uma simples psicóloga, dondoca de Ipanema, não tinha nenhuma ideia de ufologia, nem de UFO, nem de ET, nem de nada disso. E a partir daquele momento, que são 2 horas, hoje em dia eu sei o que aconteceu naquelas 2 horas, ele vai me falando, ele sabia tudo da minha vida, presente, passado e futuro, nitidamente, né? E até o momento que ele diz, agora nós voltamos. Quando ele diz isso, uma amiga corte, tinha passado 2 horas, ninguém se mexeu, a empregada não entrou na sala para recolher copos, ninguém se mexeu para o jantar, e essa amiga diz, Gilda, são 11 horas, não vai servir o jantar? E aí é que eu sirvo o jantar. E quando acaba esse jantar, que nós nos reunimos outra vez, eu ainda meia parada, assim, ele no grupo diz assim, se tivesse um extraterrestre aqui na sala. Tá? Bom, apesar do grupo ser de pesquisadores de parapsicologia, mas não era de ufologia, ninguém se mexeu. E ninguém respondeu nada. Tá? E a partir daí, depois desse jantar, ele segura a minha mão, hoje em dia eu sei o que ele fez, ele estimulou minha Kundalini, ele disse, sua vida muda a partir de hoje. E realmente tudo mudou na minha vida a partir desse jantar. Mas isso foi a inspiração da palestra de hoje, porque quando sai justamente essa pesquisa de Harvard, é como se desse suporte a alguma coisa que eu falava e parecia muito estranho para todo mundo. Tá? E que eu mesma tive muita dificuldade de divulgar isso. Só depois que eu já era conhecida, depois que eu divulguei, que eu publiquei o livro Transformadores de Consciência, que o primeiro nome pela Record não foi pela Ateneu, chamava UFO Contato Alienígena, mas os psicólogos não liam, por isso trocou de nome para contar Transformadores de Consciência, foi que eu comecei a ter coragem de contar essa história quase 10 anos depois. Tá? Então, agora vamos à palestra de hoje. Se o Rossano puder compartilhar a tela, colocar os slides, eu agradeço. Tá, só um pouquinho aí, tá, doutora? Peraí, só um pouquinho. Tá bom. Acho que a senhora pode ir fazendo a introdução. Tá bem. Então, vou continuar com a história. Bom, hoje em dia, eu sei o que aconteceu naquela noite. Eu fui regredida anos depois, nos Estados Unidos, pelo Dr. Leo Sprinkle. E essa gravação estava datilografada, guardada, eu tinha esquecido, eu me lembrava de um pedaço dessa regressão, que eu falava para as pessoas. Mas agora, quando eu estava voltando de Portugal, magicamente esse papel datilografado apareceu no meio dos meus papéis na mudança, e eu recordei o que tinha acontecido naquela noite. Eu não pensei que eu tivesse sido levada para lugar nenhum, e na regressão eu sou levada. Tá? Eu me vejo subindo, inclusive eu vejo Ipanema de cima, né? E aí eu vou parar dentro de uma nave. Mas eu não sou abduzida, eu não passo por exames, porque a abdução você tem que passar por exames. Mas recordar isso, para mim, foi bastante importante, porque eu apaguei totalmente isso. Eu fui parar dentro de um laboratório, eu vi os seres que estavam lá, eu vi o meu nascimento, e realmente eu apaguei. Eu só fui me lembrar agora, 1 ano atrás, quando eu revi esse papel dessa regressão. João, pode colocar? Ou ainda não? Bom, depois no final, se alguém quiser, eu contei agora isso muito sucinto. Só pediu o Vicente. Ô Vicente, dá uma olhada no WhatsApp ali, mandei mensagem para ti. No meu livro, O Rio Subterrâneo, é que essa história está detalhada, né? Realmente o que aconteceu naquela noite especial. A partir daquele dia, é isso que eu não coloquei aqui, eu passo a ter uns apagões, todo dia no mesmo horário, à tarde, tá?
como se eu ficasse catatônica mesmo, durante 1 hora, e depois eu voltava, e aí eu via, feito filmes coloridos, passava na minha mente, e eu levava choques, e eu achava que os extraterrestres estavam me dando choque. Anos depois, já pesquisando os abduzidos, em que eu vou pesquisar Kundalini, é que eu fui entender que eu estava simplesmente fazendo crias de Kundalini, não era choque de extraterrestre nenhum. Eu estava com a Kundalini estimulada, inclusive perdi as 2 unhas dos meus dedões do pé, que é onde a clássica Kundalini começa, e só depois, estudando os abduzidos, que eu fui obrigada a estudar o fenômeno da Kundalini, inclusive nos Estados Unidos, na Kundalini Research Network, é que eu fui entender tudo que eu passei a partir daquele conto. E uma outra coisa importantíssima foi que eu perguntei a ele, que o dia que eu quisesse vê-lo ou falar com ele, o que eu teria que fazer. Ele disse, basta relaxar e pensar em mim. Se você pensar em mim, eu venho. E eu nunca tinha saído do corpo, até hoje não sou de fazer viagem astral, nem nada disso. Mas a primeira noite em que eu deito, que eu penso nele, eu saio voando pela cabeça, tá? Eu me vi em cima do planeta voando e me mostram a América do Sul. E eu, quando vejo a América do Sul, eu começo a ver um continente e eu penso na Atlântida e a voz me diz, olha bem que está do lado esquerdo das Américas, não está do lado direito. Bom, eu vi aquela ilha enorme, não sabia o que era, e depois é que eu vou pesquisar e vou descobrir que existia, na mitologia, tudo se fala de um território de Mu, e era isso que ele estava me mostrando. Bom, eu fiz uma introdução, depois no final, se vocês quiserem fazer perguntas, tudo bem, agora vamos à palestra de hoje. Então, por que esse título? Porque exatamente isso. Porque é como ele fez a pergunta naquele dia, e por que eu uso essa imagem? Porque tem muita gente que acha que ver extraterrestre é ver umas criaturas esquisitas, com umas orelhas esquisitas, com a cara torta, com uma altura não sei o que. Gente, não é. É um humano normal, um humano bem. Essa pessoa era assim, inclusive ele era um diplomata, tá? Era um homem bem apessoado, não tinha nada estranho nele, tá? A não ser a energia que ele emanava. É só pela frequência que você pode conhecer um extraterrestre. Por isso eu coloquei essa imagem com essa luz. Um humano bem bonito com uma luz. Porque é só pela frequência que você pode reconhecer se tem algum extraterrestre no meio de nós. Tá? Eu passo, a partir daí, todas as vezes que eu ia a congresso, eu tentava ver a energia das pessoas para ver se tinha alguém com uma energia diferente. Tá? Para saber se teria ainda alguma criatura estranha de energia no meio de nós, tá? Então, pode seguir. É por isso que eu usei essa imagem. E aqui eu vou passar agora para vocês uns trechos desse que eu tirei do artigo de Harvard, que é Ô, Gustavo, tu desconectou alguma coisa aí? Caiu a minha internet. fora desse consenso, que é chamado ultraterrestre. Hoje em dia está se falando muito de ultraterrestre só como alguma coisa tipo os arcontes, mas não é isso. Isso é um conjunto de hipóteses criptoterrestre que seja a noção de que os OVNIs podem refletir a atividade de seres inteligentes que estão escondidos na Terra de alguma forma. Ou eles são de civilizações antigas que se esconderam aqui e que não se apresentam a nós por algum motivo, ou pode estar caminhando no meio de nós, como eu acabei de contar na minha história, tá? Ou eles podem estar no subsolo, podem estar até na Lua, tá? Nós não sabemos. De qualquer maneira, essa hipótese abrange todas essas categorias. Seguinte, isso denota
muita conjectura, e vocês vão ver no final como isso dá uma margem enorme de possibilidades, tá? E essas formas de inteligências não humanas, como nós chamamos hoje em dia, não são mais ETs nem alienígenas, são inteligências não humanas, tá? Então, Puthoff vai descrever como culturas terrestres sequestradas existindo no nosso lado, mas em dissimulação distinta, tá? O seguinte. Então, teríamos, então, essa possibilidade interdimensional, que esses seres estariam vindo de outras dimensões e que teriam facilidade de entrar aqui. Todas as vezes que eu vi avistamentos, como um até que eu conto no meu livro, que foram 6 bolas em cima do meu apartamento em Ipanema, eu tinha a sensação exata de que eles apareciam, como se estivesse passando de uma dimensão para outra e voltando para esse outro lugar também, quando desapareciam, tá? Então, nós temos essa categoria de poder ser interdimensional. De qualquer maneira, Rafael Durá, um pesquisador muito antigo, não sei os mais antigos da ufologia que estejam presentes se lembrem dele, ele era de São Paulo, foi professor de muitos, quase todos nós da ufologia, né? E o Rafael tinha uma coisa que ele sempre me dizia: seres extraterrestres, tudo bem, dimensionais, tome cuidado, porque os extraterrestres, para chegar aqui, eles têm que se defender deles, tá? Então, isso seria outra categoria. Então, temos os extratemporais também, como hipótese. Estariam viajando da 4ª dimensão para visitar períodos da história da Terra, como retorno, como se eles viessem aqui para nos ajudar ou nos ensinar alguma coisa que eles aprenderam já por estarem no futuro. Seguinte. Então, essa hipótese criptoterrestre, que abrange todas essas categorias, tá? Sustenta que os homens podem repetir essa atividade escondida. Fundamentalmente, constitui um mistério, até hoje. Na verdade, com todos os anos de pesquisa, meu, de muita gente, a gente não sabe exatamente o que é, fica sempre um pouco dentro do que se pesquisa, do que se vê na pesquisa e do que a gente acredita ou não. Seguinte. Ou das experiências que você passa. Né? Então, durante muitos anos, todo mundo observou isso, tá? Mas ninguém nunca soube o que era, inclusive o Vali Vali, inclusive, escreve um livro, tanto Passaporte para a Amazônia como Dimensions, em que ele vai colocar essas outras possibilidades, tá? Ele, pessoalmente, que eu o conheço, eu em São Francisco, tomando um chá na casa dele, ele me disse que antes, quando ele começou, tudo era extraterrestre. Ele procurava extraterrestre para todo lado, porque ele acreditava que tudo era extraterrestre. E que hoje em dia ele chegava à conclusão que não existia extraterrestre. Existia, sim, uma força de controle, uma força que está aqui no meio de nós há muitos anos, tá? E que fazem todos esses fenômenos extraordinários. O seguinte. Agora, durante o século XX, é que vai mudar, deixar de ser OVNI, objeto voador não identificado, para o UAP, que é fenômeno aéreo não identificado, tá? Isso vai acontecer em 2017, quando vai começar a publicação daqueles encontros militares que a maioria de vocês já deve ter visto, tá? O seguinte. Embora ele seja um fenômeno mundial, tá? Ele é muito baseado, impulsionado pelo que acontece nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é onde se publica, se sabe a maior parte das informações, né? Eu me lembro que, quando eu perguntava isso na época do meu contato, né, era-me dito que era centrado nos Estados Unidos, que os Estados Unidos tinha mais dinheiro para pesquisar e para divulgar. Seguinte. E aí a maioria de vocês já deve conhecer, vai ter esse depoimento do David Grush, e vai ser o primeiro impacto e a primeira grande mudança na pesquisa, né? Porque ele vai jurar, né? Porque ele jurou no Senado, de que teriam objetos recuperados, inclusive com seres, né? E que o Pentágono sabia disso e que isso está sendo escondido. Seguinte. E o importante é que ele testemunhou sob juramento, na frente do Congresso, tá? E ele é uma pessoa considerada digna, uma pessoa que tem todo um histórico muito bom,
tão bom e tão forte que é digno de nota que o inspetor-geral da Comunidade de Inteligência considerou a sua queixa credível, inclusive urgente. Tá? Seguinte. Agora, os OVNIs têm muitas que foi visto nessa parte que os americanos começaram a divulgar, inclusive pela Marinha Americana, tá? Que os OVNIs também teriam capacidades subaquáticas, que eles entravam na água, saíam da água com a mesma facilidade. E uma coisa interessante, que eles, quando entram, eles não fazem aquele movimento que qualquer objeto faria com a água. Não faz onda, tá? Pode fazer volume de água, mas ele não faria aquela onda de que mesmo quando você joga uma pedrinha, que faz aquelas coisas, né, o OVNI não faria isso, tá? Mas foi tendo muito impacto, muito perto, inclusive, de submarinos, e isso começou a ser pesquisado com mais atenção. Seguinte. E aí tem esse relatório, né, do Matthew Pringle, por exemplo, que oferece um relato desse capitão hidrógrafo da Marinha, que descreveu ter visto ondas de pulsação luminosa sobre a água, movendo-se em grande velocidade e passando sobre um navio, no sentido sul-sueste. E olhar para o leste, a experiência era de uma roda giratória, cujos olhos estavam iluminados, muitos relatórios semelhantes foram se acumulando de outros vendo. Né? Seguinte. E aí o maior impacto foi exatamente esse, que é chamado tic-tac, tá? Que começou com 2 caças supersônicos que enfrentaram esses de perto, enfrentaram esse WAP nesse formato cilíndrico. E ele movia-se erraticamente para frente e para trás, com uma mudança de direção numa velocidade imensa, como um disparo de um rifle, de tão rápido que eles eram. Tá? Seguinte. E, posteriormente, os caças da Marinha, e isso foi muito importante, porque foi uma quantidade enorme de fotos que eles tiraram, porque foi perto da Califórnia e que foi muita quantidade de OVNI e muita quantidade de OVNIs que entravam para dentro d'água. Tá? E o mais importante é quando esses 2 caças, que é descrito pelo Corbel, ele foi observado movendo-se sob a perturbação da água. Ele entra na água e faz um movimento na água. Seguinte. Essas 2 fotos são falsas, são só simulações, para mostrar o que foi visto. Tá? Era como se o OVNI entrou e fez aquela água, tá? E a sensação é que tinha um objeto por baixo daquilo. Tá? E então o tic-tac parecia estar atracado, como que estivesse lá atracado por debaixo do que estava acontecendo no mar. Tá? Bom, e aí eu resolvi agora o seguinte, dentro da palestra eu já coloquei para vocês essas teorias, que são só pequenos retalhos de toda a publicação, tá? E agora eu vou apresentar 3 casos, tá? Que não, ou eu participei ou eu investiguei, tá? E que vai ilustrar um pouquinho isso que eu vim falando, apesar que são casos antigos, mas que são interessantes para vocês verem. O OSMI, que seria esses objetos na água, tá? Na Serra da Rábida, em Portugal. Tá? Em Portugal tem a APO, que é a Associação Portuguesa de OVNIologia, tá? Da qual eu faço parte, e eu estava lá em Portugal nessa época. Tá? E nós fomos, pode passar o seguinte, nós fomos fazer uma vigília na Serra do Creiro. E foi interessante porque eu sonhei, todo mundo ia para Sintra, ninguém ia para Rábida, e eu tive um sonho em que eu vi um postal e que eu via uma luz e eu via uma praia. E eu fui com o presidente da Associação Portuguesa procurar na Serra da Rábida onde é que tinha aquela praia que eu tinha visto no postal. Tá? Esse é o convento da Rábida, que fica no alto. Seguinte. Ele foi construído, por que eu coloco o convento aí? Porque depois eu conversei com... Ele fica bem no alto da praia, dá para ver o mar. E eu depois conversei com o vigilante que toma conta lá sobre o que nós avistamos e ele disse que era comum de vez em quando aparecer isso. O seguinte, essa é a Praia do Creiro, na Rábida, em 2004. Eu estava morando em Portugal nessa época. Seguinte, nós fomos à noite, estava muito frio
Esse que está aqui embaixo, esse era o chefe do meu grupo, nós tínhamos um grupo de meditação, tá? O outro é meu filho, essa aqui, nós vamos contar o caso dela, essa chama-se Carla, é a abduzida mais conhecida em Portugal, e aqui estou eu com uma outra integrante do grupo. Estava muito frio, era noite, quase meia-noite, seguinte. Nós estávamos reunidos em roda, tá, fazendo a vigília, e resolvemos nos dar as mãos, cantamos o Om. E, de repente, ainda com os olhos fechados, meu filho teve a sensação que vinha uma luz em cima dele, e nós começamos a ouvir um barulho no mar. Um barulho que para nós soava como se fosse pássaros, mas não podia ter pássaros à meia-noite. E quando nós olhamos para o mar estava exatamente como está nesse desenho, tinha uma lua cheia, e tinha essas bolas, como está nessa outra, isso aqui à direita é uma fotografia no Triângulo das Bermudas, exatamente igual ao que nós vimos no Creio. Tá? Essas luzes andavam em alta velocidade por baixo d'água e faziam esse barulho, que nós não sabíamos o que era, nós não tínhamos noção do que fosse aquilo. E nunca pensamos que pudesse ser um contato, que para nós era desconhecido. Seguinte. Aí, anos depois, eu vou assistir a uma palestra do Paul Stonehill, e é ele que vai apresentar aquela foto que eu botei ali do Triângulo das Bermudas, que é igual ao que nós vimos. E aí eu fui conversar com ele. Seguinte. Ele é russo. E ele aí vai me explicar isso, tá? Que os soviéticos chamavam de Kivakeri, coachante, que vem do nome russo Kivaka, que é o som que emana dos objetos nas profundidades que eram captados pelos submarinos russos. E o som é um cochear de rãs. Então, aquilo que nós pensamos que era pássaro era esse som de cochear, de muitas rãs cocheando, tá? E os russos detectaram porque essas luzes, com esse cochear, seguiam os submarinos nucleares, nunca fizeram mal, mas os acompanhavam. Tá? Seguinte. Em 1970, tem uma conferência científica sobre os Kivakeris, que era como eles chamavam os OVNIs, conduzido pela Marinha Soviética. Depois, até 2001, 284 submarinos nucleares despertam a atenção dos Kivakeris. Eles cercavam esses submarinos, tá? E respondiam à sinalização dos barcos e nunca foram agressivos. Grupos de estudo do fenômeno não descobriram a natureza. Em 1990, encerraram esse programa. Seguinte. E agora eu vou contar uma outra história que eu vivi. Pode ter pessoas aqui que já me assistiram falando sobre isso em outros lugares, mas é o segundo grande impacto na minha vida e na minha pesquisa, tá? E que dentro do que está sendo estudado atualmente, vai fazer muito sentido tudo que eu vou colocar depois. Esse sítio do Picanço, eu tinha uma palestra, pode seguir o seguinte, quer dizer, tudo que acontece é no sítio dele. Esse é o engenheiro Picanço, isso aqui era uma pocilga que tinha no sítio dele, tá? Fevereiro de 1996, tá? Apareceu um charuto em cima dessa pocilga. E foi o capataz que viu, Pedro, e quando o Picanço volta para casa, o capataz estava na porta, morto de medo, com a espingarda na mão, porque essa enorme luz tinha aparecido em cima da pocilga. Depois disso, o Picanço passa a participar, a sonhar, acordar de noite, de repente, abrir a janela para ver do lado de fora, porque começa a aparecer outras luzes na fazenda. Tá? Esse fenômeno, gente, durou 1 ano. Infelizmente, a ufologia brasileira não quis ir pesquisar o fenômeno. Era diário, você podia ir lá de 2 horas em 2 horas, na quebrada, 2 horas e meia, 2 horas e meia, apareciam as luzes. Bastava ir lá que você via. Tá? Seguinte. Isso ele quando foi entrevistado, tá? Pela TV Globo de lá, da Amazônia, seguinte, porque muita gente foi lá, ele convidou muita gente viu. Agora, por que eu fui lá? O Dr. John Mack tinha vindo para esse congresso em Manaus, era um congresso americano, só tinha estrangeiros lá, não tinha inclusive tradutor, porque não era para ser para brasileiros, tinha 800
estrangeiros e cientistas para estudar as tecnologias do sagrado, tá? Tipo ayahuasca e outros, nesse hotel de Manaus. E como eu entrei, eu era palestrante, era a primeira vez que eu ia apresentar a minha pesquisa das ondas cerebrais que eu fiz no Brasil com a Universidade de Illinois, que eu coloquei eletrodo na cabeça de 100 brasileiros, tá? Nós íamos apresentar, que eram 4 grupos diferentes, nós íamos apresentar isso pela primeira vez, eu e o Dr. John Mack, nesse congresso. Então, eu era brasileira, a única que ia apresentar nesse congresso, porque eu entrei pelos Estados Unidos, pelo PIA do Dr. John Mack, tá? E o John veio para o Rio. Mas nesse mesmo momento, gente, estava acontecendo o ET de Varginha. E aí o Dr. John Mack quis ir a Varginha. E eu fui com ele para Varginha. E foi no encontro em Varginha, que estava alguns ufólogos, tá? Que uma pessoa me disse que estava acontecendo, já que nós íamos para Manaus para esse congresso, nós devíamos ir a essa fazenda que ficava a 20 quilômetros de Manaus, onde estava acontecendo já um fenômeno desde janeiro. Nós estávamos, acho que em maio, né? É maio. Mas estava o fenômeno acontecendo desde janeiro. Então, quando eu cheguei no hotel com o Dr. John Mack, o Gilson Mitoso, que era o ufólogo da Amazônia, já estava lá nos recebendo, tá? Então, a primeira vez que nós vamos ao sítio, vamos no carro, o John, eu e o Gilson, e o carro já começa a ratear antes de chegar na fazenda, como acontece em todos avistamentos onde tem nave por cima. Depois eu vou mais uma segunda, nós não gravamos nada, vou explicar por quê. A segunda vez que eu vou com o Dr. Pierre Weil, o Gilson Mitoso outra vez, e aí foi que nós gravamos a luz. E na última vez que eu levei algumas pessoas do Congresso, o Dr. Norma, Felipe Bandeira, aí não vimos nada, o terceiro dia que fomos lá. Seguinte. Aí a foto, essa primeira foto aqui da direita, está o Gilson Mitoso, o Dr. John Mack, o Picanço e eu. Os anos passados, né? Eu era bem novinha aqui. Aqui está outra vez o Picanço, eu e o Dr. Pierre Weil, quando eu vou lá a segunda vez. Tá? Seguinte. Essa é a reportagem que o Gilson faz do que nos aconteceu, que está publicada na revista UFO. Seguinte, aliás, a única vez que foi num congresso em Santos que o Gevaer deu um congresso de contatados, que o Gevaer trouxe o Gilson Mitoso para contar as histórias que aconteceram lá. Foram feitas 4 regressões para esse fenômeno. Dr. John Mack no dia do fenômeno, e eu continuo a regressão, vou contar a vocês por quê. A segunda regressão do Picanço pós-congresso, que sou eu que faço. Depois, eu e o Dr. John Mack fomos regredidos nos Estados Unidos, no PIA, em Boston, com a presença de um psiquiatra. E a última regressão é a minha, feita pelo Dr. Mário Simões, um psiquiatra, em Portugal, para saber o que tinha acontecido nessa noite. Tá? Seguinte. Bom, esse desenho da direita foi de alguém lá, conhecido do Picanço, que quando avistou a luz fez esse desenho. Esse desenho da esquerda foi o que eu percebi, eu não vi isso, gente. Isso ficou na minha memória, como se o objeto tivesse esse formato. Seguinte. Esses são os seres que eu vi na minha regressão, tá? Lá em Portugal. Tinha esse ser que desde a primeira regressão foi o Dr. John Mack que me fez, lá no PIA. Eu não vi nada, eu me vi subir, não sabia se tinha saído fora do corpo, como é que eu tinha subido, fui parar dentro da nave. Era uma nave vazia, não tinha ninguém, eu tinha a sensação que tinha um ser do meu lado de capacete de vidro, tá? Mas eu não vi. Ao longe, eu vi projetado dentro da nave uma cidade branca. Foi a única coisa que eu vi que ficou dessa regressão com o Dr. John Mack. Aí, quando eu vou regredir em Portugal, que eu realmente revivo o que aconteceu, eu vejo que nós fomos sugados por uma luz. Nessa luz subiu eu, o Gilson e o John Mack. E aí, quando a gente entra na nave, tem uma plataforma que vira assim, em cima de uma subida, uma rampa de mármore branco, e vai dar numa cidade, tá? E do lado dessa rampa está esse serzinho, parecendo um formigão, com essa cabeça grande, de capacete. Ele não respirava aquela atmosfera, ele estava com um escafandro, né? E desce um mestre por essa rampa,
que me dá a mão para me subir para a cidade. Bom, nesse momento eu faço um para frente e para trás várias vezes, porque eu sinto que tem uma mudança. Eu não sabia se era no tempo ou dimensão, e que eu consigo perceber que muda a dimensão. Eu entro numa outra dimensão quando eu entro na tal cidade. E nessa cidade eu sou levada por uma sala, tinha uma cúpula toda de vidro, com umas coisas em bronze, o chão era preto e branco, como esses sons maçônicos de iniciação, tá? E nessa sala vai primeiro aparecer uma mulher muito alta, vestida de dourado, de cabelo ruivo, que se diz a rainha daquela cidade, uma das 7 cidades. Depois essa mulher desaparece e vai aparecer esse ser, tá? E quando ele aparece em pé, a energia dele era tão forte, eu não vejo o rosto, vê que eu não botei olho, não botei nada, porque eu não vejo o rosto, é só luz. E esse chapéu enorme, feito um chapéu de papa, mas tinha 1 metro de altura, todo cravejado, e uma roupa como de bispo, tá? Eu apago tudo que ele fala, eu só sei o que ele falou porque o psiquiatra escreveu, e porque a luz dele era muito forte. E a sensação que eu tenho quando eu volto é a mesma que o John Mack sente quando ele volta da regressão, porque eu regrido em Boston. Ele não consegue ver muito além da noite viradia, porque lá a gente viu a noite viradia, eu não contei o fenômeno que aconteceu. Aqui já estou botando, eu me adiantei. Voltando lá para a fazenda, o dia que a gente foi, nós estávamos do lado de fora, tinha umas pessoas que o Picanço tinha convidado, tinha inclusive um rapaz do Aeroclube, que botou, quando nós estávamos naquela sala que vocês viram a foto, tinha um vídeo rodando, tinha um gravador rodando, nós estávamos entrevistando o Picanço, John Mack e eu. E aí eu tenho a vontade de sair, eu vou para a varanda, vejo 2 estrelas, uma vermelha e uma branca, que a dona da casa diz que era estrela, mas quando eu olho de novo, trocaram de lugar. Eu aí fico na varanda, aquelas estrelas vêm descendo para perto das árvores, todo mundo vem atrás de mim, e aquelas 2 luzes vão andando assim por cima das árvores. De repente, quando nós já estávamos todo embaixo, em frente a uma cerca, perto daquela pocilga que eu mostrei, tá? Passa uma eletricidade, descarrega todos os relógios, arrepia os cabelos de todo mundo, tá? E a noite literalmente vira dia. Eu não vi nave pousar, eu não vi luz de farol, eu vi uma noite virar dia, tá? Depois tudo apaga, e aí a dona da casa diz que aí só 2 horas depois que dava tempo de se jantar. E ela entra para fazer o jantar, eu fico mais um pouco em fora, e quando eu entro, o Dr. John Mack já tinha regredido o Picanço. Eu entro, o Picanço está regredido, tá? E o Picanço, com uma voz grossa, manda ele parar e ele passa a regressão para mim. E o Picanço se vê levado, junto com a filha dele, que tinha 2 anos, se vê dentro de um hospital, correndo, feito um desesperado, procurando a filha e não achava. Ele começa a entrar em pânico. E aí a mulher me pede para trazê-lo de volta, eu trago de volta. Ele volta sem recordar o que ele tinha visto. Nós jantamos. Quando acaba o jantar, a dona da casa vem dizer que a luz tinha voltado. Nós vamos todos lá para fora, eu vou com o John Mack para a varanda. E nisso a gente vê 2 raios no céu. E, gente, literalmente a sensação que eu tive é que o céu abriu. Desceu uma bola do tamanho de uma lua cheia, como de opalina. Aquilo veio descendo. E o John Mack disse a coisa mais parecida com um OVNI que eu já vi. Depois aquela bola sobe, tudo some. Tá? Então, essas suas experiências que a gente teve, esses desenhos, é do que eu vi na regressão. Mas a experiência foi só essa que eu falei. Só que quando eu regrido o John Mack, tem um detalhe interessante. Quando chega na hora da luz da noite que vira dia, ele não vê a noite virar dia na regressão. Ele vê como se tivesse uma luz muito forte nos olhos dele, que ele manda eu apagar a luz. Nós estávamos na penumbra. E no final da regressão, ele começa a sentir êxtase no peito. Eu não sabia de quê. E eu volto dessa regressão com êxtase. O psiquiatra está em êxtase. A energia dessa regressão pifou o gravador, tá? Então, essa é a memória que eu tenho. E a partir desse dia na Amazônia, gente, eu durante 6 meses, eu sonho toda noite que a nave está descendo. Tá? E eu não vi nave descer. Seguinte.
Então, nós vamos agora falar dos seres subterrâneos, ultraterrestres ou dimensionais, também podemos chamá-los, tá? E eu vou contar uma história daquela moça que eu mostrei na vigília, a Carla, que era abduzida de Portugal, mas uma experiência que ela vai ter interdimensional. Seguinte. Essa é Carla. Na experiência normal dela de abdução, é esse ser, que está aqui do lado direito, tá? E tem esse que ela chama, que instrui ela desde que era pequena, como se fosse de cílios, mas ele tem os olhos também de gato, tá? Que é Anael. Esse Anael passa para ela muita coisa interessante desde que ela era garota, tá? Mas quando eu vou regredi-la, porque ela tem uma experiência além daquela conosco na Rábida, ela tem uma de carro, subindo a Rábida, em que ela vai ser levada com mais 2 pessoas de carro e tudo. Seguinte. Esse é Sintra, agora não estamos na Rábida, nós estamos em Sintra. Esse é o Palácio de Sintra, Palácio da Pena. Seguinte. Aí tem um parque enorme, tá? E ela aí vai com um grupo, não me lembro mais se eram 4 ou 5, eu conheço 2 desse grupo, um deles fazia parte, inclusive, do grupo da APO, da Associação Portuguesa de Ovinologia, e eles vão pelo caminho, chegando felizes, o grupo todo junto, tá? O seguinte, foram para o Parque da Pena, tá? Aí eles vão para essa gruta, que tinha uma gruta, tá? Que parecia gruta, era estreita, e o Paulo que vai na frente, porque ele conhecia essa gruta como se fosse a Gruta Y de grupos iniciáticos. Ela entra, e os outros também, e ela pode escrever a primeira parte da gruta como uma espécie de galeria. E a sensação que eles vão tendo, essa galeria era pequena, eles tinham que passar um a um, mas de repente como se aquilo começa a se alargar. Seguinte. Então, o Paulo vai contar que esse local era conhecido como uma embocadura, ou um portal, entre os outros planos, e locais intraterrenos, habitados por seres avançados, que poderiam ser de Agartha. Ficam quietos em fila indiana, e eles começam a sentir como um vento, todos eles. A galeria, que era pequena, escura, estreita, começa a ficar agradável, como se aquilo expandisse e tem um vento agradável. Seguinte. Tinha uma sensação de paz e de tranquilidade, tá? Dentro daquele lugar pequeno. De repente, no centro da parede de frente, onde termina o corredor, aparece uma luminosidade que vai aumentando de tamanho até parecer uma taça invertida. Ela tem a sensação física e mental que as paredes da gruta alargaram, se expandiram e tudo se ampliou. E ela perde a noção de espaço e ela começa a procurar com a mão direita, tentar achar a parede, tá? Ela vai ver, os outros vão sentir e ouvir, mas não vão ver. Seguinte. Vai aparecer 2 vultos, e como a Carla, vocês viram desde o primeiro coisa, ela desenha muito bem, tá? Então ela foi capaz de reproduzir o que viu. E essa pessoa. Surgem 2 vultos brancos e altos à frente, estando de cada lado uma taça, que ela viu como uma taça invertida. A entidade feminina, que é essa, tinha cabelos muito compridos e lisos, chegava quase à cintura, brancos, com brilho prateado, refletiam a luz do ambiente. Tinha um pescoço alto, uma pele muito clara que parecia brilhar, uma aparência jovem, saudável, magra e alta. Mas se vocês repararem, ela está de túnica, mas tem eu sempre mostro isso, ela tem uma gola militar por baixo da túnica, tá? Os olhos eram um pouco rasgados, meio oblíquos, a íris era semelhante à da Anael, lá do ser que a conduzia, parecia ter olhos de gato. Seguinte. O homem parecia medir entre 2 metros e 2,10 metros, mais ou menos. Seu cabelo também era liso e comprido, chegava um pouco abaixo dos ombros, tinha um ar sábio. A sua pele era clara, os olhos eram oblíquos, ligeiramente rasgados, como a do feminino, também de gato. Se vestia de branco, roupas compridas e largas, que iam até os pés. Ambas as entidades tinham simplicidade nas roupas e pareciam trazer uma roupa mais justa por baixo dos mantos,
pois era visível essa gala alta aberta no meio, como se tivesse uma roupa mais militar por baixo da túnica. Seguinte. Explicou que a determinada altura foi necessário transitar da superfície para uma existência resguardada e mais protegida, fora do alcance da humanidade, que já estava crescente e agressiva. Para não interferir com as formas de vida já existentes no interior, tiveram que criar um espaço entre planos, onde habitam atualmente, por isso ainda não estão acessíveis para nós. Com a tecnologia deles, trabalharam as forças telúricas do planeta, criaram acesso de comunicação entre planos. Nós que estamos no determinado plano não vemos como seres físicos se não estivermos no mesmo plano que eles e vice-versa. Seguinte. Aí vem a pergunta, depois das 3 experiências que eu contei, entre vastíssimas e muitas, com 40 anos de pesquisa, um pouco da minha experiência, tá? E tudo que vem sendo falado, estudado e pesquisado, eles são reais e não reais, físicos e não físicos. Estão entre 2 realidades, na dimensão física e em dimensões paralelas. Essa característica de duplicidade paradoxal está presente na maioria dos encontros relacionados ao fenômeno. Inclusive, quando houve um encontro em Harvard com o Dr. John Mackey e outros cientistas, uma conferência que foi fechada para se estudar a abdução, uma coisa que foi colocada é que a abdução se passaria em 2 planos, o plano físico e um outro plano que seria o imaginal, que seria menos físico, menos denso. A própria abdução se daria em 2 planos. O Dr. John Mack morre antes de terminar um trabalho que ele estava escrevendo para como pesquisar isso. Tá. Seguinte. Bom, isso aqui, que não dá muito para a gente ler, eu nunca nem consegui também ler tudo, tá? Me foi dado, parece que são os militares americanos, estão usando esse quadro, tá? São as várias hipóteses do que pode ser o fenômeno. Então, vocês podem ver que tem uma variedade gigantesca de possibilidades, tá? Esses que estão cercadinhos de vermelho são os mais plausíveis, tá? Aqui dentro desses cor de abóbora aqui são os metafísicos. E dentre eles tem um quadradinho aqui, que é esse aqui, que diz que são os mestres ascensionados também como uma das possibilidades, tá? Vocês depois, se tiverem isso, conseguirem aumentar e ler todas essas categorias que eles estão discutindo tudo isso. Então, o termo ultraterrestre refere-se a uma vida senciente, independente da origem final que tenha residido na Terra, ou em seus ambientes locais, subterrâneos terrestres, submarinos marinhos, aeroespaciais por uma duração significativa, um status semipermanente, embora secreto, incluindo humanos da civilização moderna e seus antecedentes conhecidos. Então, são as várias possibilidades da origem dos UAPs. Seguinte. Aqui eu aumentei um pouquinho para mostrar. Pode botar o seguinte, que vai aparecer o quadro maior, que está aqui, que são os metafísicos, onde está aqui os mestres ascensos. Tá? Porque dentro daquela minha regressão da Amazônia, tá? É a tal cidade que eu fui levada e eu começo a sonhar com Shambhala a partir daí e com os mestres, tá? E por isso eu ponho, como o general Shoa, muito essa possibilidade de pelo menos uma grande parte de um certo nível de frequência do fenômeno, que eu acho que nós temos vários níveis de frequência no fenômeno, eles estão presentes. Seguinte. Então, para isso, nós teríamos, pensando nos mestres, nós teríamos que pensar nos Mahatmas, que teriam começado a passar cartas e instruções. Seguinte. E a Blavatsky, que vai encontrar El Morya a nível físico, presente, como humano, como ser vivo, como foi na história da minha noite na minha casa, com El Morya como gente, nessa feira, nessa exposição de Londres. Tá? O general Shoa também vai encontrá-lo, como se fosse Yogarin, que está na nave, como um ser extraterrestre, e El Morya como uma criatura física presente. O general Shoa, eu tenho as cartas e muitas coisas dele, dos arquivos dele, que me foi dado pelo Juliano
Posati, e em que ele se comunica com os mestres no Tibete como seres vivos, tá? Com casa, estando morando lá. Seguinte. Yomoria foi visto pela Blavatsky, foi visto pelo general Shoa na fazenda de Alexania, como eu coloquei, que ele viu na nave como Yogarim. Seguinte. E para mim, eu não tinha ideia do que pudesse ser Sanat Kumara e nem Kumaras, eu não tinha ideia do que fosse isso. Eu tinha visto aquele ser na minha regressão, e como a roupa dele parecia de Melquisedeque, ou de um sacerdote, eu comecei a achar que eu estava ficando, era maluca, vendo Melquisedeque na Amazônia. Tá? Então eu vou começar a estudar, inclusive o psiquiatra que estava comigo vai me levar para comprar livros sobre o Rei do Mundo, tá? E essa possibilidade daquele ser isso, o ser que eu vejo na regressão da minha experiência na Amazônia. Gente, tem que lembrar, eu estava num fenômeno ufológico, vou parar numa cidade de mestre, tá? E vou ver um ser com a possibilidade de ser o Melquisedeque, que dá na gente, no peito, por uma semana, a sensação de êxtase. Aliás, eu esqueci de dizer, a Carla sai também daquele subterrâneo com essa sensação de êxtase no peito. Tá? E aí, um dia, assistindo uma palestra de um amigo meu sobre Sanat Kumara e sobre essa parte que eu não sabia nada, tá? Eu digo, não é que é a mesma coisa do que eu vi, porque eu vejo, naquela primeira vez que eu vejo dentro da nave, com a regressão do John Mack, eu vejo esses 3 triângulos vermelhos como 3 tronos. Tá? Eu digo, de repente, eu vi os Kumaras, seguinte, porque eu começo a sonhar com Shambhala. E a Blavatsky vai colocar que a Sérgio Vigília dos Mahatmas, dos mestres espirituais, que foram para lá quando o Mu submergiu. Vocês lembrem que me mostraram o Mu, depois daquele meu encontro na noite especial. Seguinte. E depois é que eu descubro que é Mu, né, que eu não sabia. E o Nicolas Roerich, para quem não conhece, na época tinha uma Liga das Nações, como se fosse a ONU, e ele é encarregado de levar um meteorito que teria vindo de Órion, com propriedades especiais, e ele tem que levar isso para Shambhala, para o rei de Shambhala. Tá? E o Roerich se muda, então, com a família, e vai para lá, e depois ele só se dedica para a paz. Vocês verem que tinha uma coisa bem concreta nessa época, o seguinte, da existência de Shambhala. Né? Então, nós aqui temos Agacor, Shambhala, outras cidades ocultas, porque a gente não as encontra, não quer dizer que elas não existam. Mas por tudo que eu já estudei, sob busca, inclusive, de Patiti pelos espanhóis, aqui, já desde os descobrimentos, a conclusão que eu chego, e pela minha própria experiência, que isso tudo estaria numa direção diferente, que às vezes as pessoas veem, e na maioria das vezes não encontram, a nível físico. Tá? Seguinte. Pode passar o seguinte? Eu vou. Então, de acordo com Helena Blavatsky, o Sanat Kumara pode ser entendido tanto como um ser real como um símbolo. E o mais importante, que ele exerce a função de Senhor do Mundo, líder supremo de toda a hierarquia espiritual, invisível que rege, auxilia e sustenta o globo. E ela diz que todo iniciado no seu caminho, em algum momento vai se encontrar com ele. Seguinte. E o Lindbergh vai colocar que ele é o Senhor do mundo, iniciador único. Todo mundo deve ser apresentado a esse ser. Esse ser é tão extraordinário, belo e majestoso, com tamanha aura e poder que muitos não suportam essa visão. Tá? Seguinte. Então, as entidades que formam a atual federação podem se compor de seres provavelmente na 6ª ou na 7ª dimensão, de qualquer maneira em dimensões superiores a nós. Né? Se eles têm realidade física, dentro de todas essas histórias e encontros, parece que sim. Mas, de qualquer maneira, na maioria das vezes, nós não os encontramos a nível físico, em sim em algum outro nível. Bom, isso é apenas uma das possibilidades de todos os fenômenos. Não quer dizer que seja a única, mas, de qualquer maneira, com as pesquisas atuais, inclusive pela própria
Exército Americano, Pentágono e tudo isso, tá? Nós estamos começando a ver que tem seres extraterrestres visitando a Terra, realmente extraterrestres, tem seres dimensionais, tem esses seres que seriam como os arcontes, que seriam como uma praga, que se cola em quem com a baixa vibração. Então, as coisas, principalmente nos astrais, o astral está bastante poluído, e são seres que todos eles, independente de serem mestres ou não, eles mudam de forma. Então, é muito difícil você saber. Eu tenho a regressão de um abduzido muito antiga, uns 30 anos atrás, em que ele vai se ver dentro de uma caverna, tem um ser bem reptiliano nessa caverna, que estão duplicando humanos, e esse ser depois mostra para ele um mestre de túnica branca, cabelo longo, no alto da montanha, e diz para ele: eu posso me apresentar como eu quero, ou como você está me vendo, ou como aquele mestre lá no alto da montanha. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, que apesar deles estarem no meio de nós, tem muitos seres por aí que mudam de forma, estão se apresentando de formas variadas, e tem muita gente, principalmente quem lida com os astrais, que estão sendo iludidos, tá? Eu, quando fazia pesquisa da abdução, a abdução foi um experimento que eu acho que acabou, ela tinha um padrão repetitivo que acontecia com todo mundo. E desde que começou essa abdução, que não é abdução, as pessoas serem levadas pelo astral, eu não gosto mais nem de fazer a pesquisa, porque é muito difícil você saber o que é a realidade, o que é um ser se fantasiando de alguma outra coisa. Porque, inclusive, não tem mais nas abduções, não tem mais aquela síndrome pós-traumática, ninguém mais tem medo, tá tudo muito dentro de muitas possibilidades. Então, o que eu queria passar para vocês era isso. Vou ficar aberta para perguntas, tá? Dentro de tudo isso que eu coloquei. Rossano, já temos algumas perguntas? A barulheira? Constantino. Pronto. Rossano, temos alguma pergunta já no grupo? Não, ninguém se manifestou ainda, não. Posso fazer uma pergunta, Gilda? Claro. Posso iniciar? Claro que sim. Eu pergunto para ti o seguinte: com toda teus estudos, pesquisas, experiências, como é que tu define a relação entre extraterrestres, ultraterrestres e os mestres da fraternidade cósmica? Bom, eu vou dizer como eu vejo, tá? Eu tenho o Corey Goode agora por aí falando diferente. Não sei se você já chegou a ouvir. Em que ele vai colocar que é tudo ultraterrestre, que é todo mundo fantasiado de mestre, que não tem mestre nenhum, né? Inclusive falando dos vulcões, que eles se apresentam nos vulcões, inclusive Monte Shasta e todos esses lugares que teria a possibilidade de você se encontrar com o mestre da fraternidade. Pela minha experiência, pelo que eu vivi, tá? E pelo que eu estudei do General Ochoa, porque eu não acreditava em nada disso, tá? Meu filho que lia tudo isso, eu não lia nada disso, porque eu não acreditava, tá? Eu vim de igreja católica, de parapsicologia católica. Então, para mim, eu não era espírita, eu tinha muita dificuldade, inclusive, com mediunidade. E meu filho, que a partir dos 13 anos começa a ler tudo, e eu não me interessava muito por aquilo, né? E eu tinha uma brincadeira, que eu já contei em algumas palestras, que eu dizia que quando eu visse um mestre, se ele tivesse de branco, de barba, eu não ia acreditar nele. Que ele teria que estar de terno com um copo de uísque na mão, e assim estava o ET na minha casa, tá? Então, para mim, a fraternidade existe, são seres ascensos, isso é a fraternidade branca, não estou falando da intergaláctico aqui, mas que são mestres. Tem um relato num livro, que agora esqueci o nome da autora, que é sobre Shambhala, em que
eu não sei se é o Ruiz, mas é alguém que está indo com um dessas pessoas que conduzem lá no Tibete, e de repente aparece uma nave prateada, dourada, dando ele se seu sal. Então eu há vários níveis para mim. Então os mestres ascensos para mim estão numa frequência mais alta do que a nossa frequência normal, porque eles são mestres ascensos, eles têm uma energia diferenciada, do mesmo jeito que a pessoa que estava na minha casa, tá? A energia é bem diferenciada. E agora, para mim, existe a Confederação Intergaláctica, que aí seriam seres já de outros planetas, não só seres humanos. Até porque você sabe, há muitos anos atrás, que eu tive um sonho, não sei se o Doni se lembra. Você se lembra? Não, estou te ouvindo, pode falar. Em que eu estava dormindo e que eu sonho, né, com uma voz que diz assim para mim: nós vamos te levar para a reunião, Conselho Intergaláctico, é isso. Né? Eu lembro. Sim. Quer dizer, eu me via como se eu estivesse num hotel, eu estava debaixo de um chuveiro, que não era chuveiro de água, como se fosse alguma coisa para limpar, e aí quando a voz me diz isso, eu vejo um ser de 3 metros de altura, como se fosse não era um formigão, como eu coloquei ali. Ele tinha 3 metros de altura, era magrinho, como se fosse um mantis. Como é que chama em português? Mantis em inglês. Dos seres insectoides. Era um magrinho insectoide, bem alto, de 3 metros de altura. E aí eu apago. Longilíneo, a palavra que a senhora queria usar. Formiga. Não era formiga, não. Era insectoide. É mantis em inglês. Eu sempre... Eles têm aquela mãozinha assim. Daqui um pouco eu lembro. Louva a Deus? Louva a Deus, isso, tipo louva a Deus. Mas muito magro, muito alto, tinha 3 metros de altura. E que ia me levar ao Conselho Intergaláctico. Foi muito nítido isso, eu fiquei acelerada quase 6 meses depois com a energia. Igual fiquei depois da Amazônia. Tá. Isso é como eu vejo, não sei, eu assisti tua palestra, não sei se você vê igualmente, que eu vi que você faz 3 divisões, eu acho, né? Eu até concordo muito com o Hurtak, quando ele fala dos extraterrestres, ultraterrestres e seres extracelestiais. Essa é a classificação dele. Eu, de uma certa forma, concordo com essa classificação. Né? E aí, evidentemente, que a partir daí nós temos subdivisões, várias subdivisões. Né? São hierarquias, são várias hierarquias. Né? A coisa realmente é bastante complexa, no nosso entendimento. Também acho. Mas a única coisa que eu percebo, não sei se você percebe igual, é que a partir de um determinado nível, tá? Sim. Não tem mais dualidade. Tá? Sim. Essa dualidade é aqui. E é muito hierárquico também. É muito hierárquico. Mas tem que ter uma organização, tem que ter uma grande organização, respeitando, inclusive, as leis cósmicas. Isso, né? isso. E quem não está respeitando são os chamados rebeldes, né? Aí vem toda uma história por trás disso. Né? E aqui estão exilados. Né? Muitos de nós, talvez a grande maioria entre nós aqui, as nossas consciências são consciências que vieram, como dizem, tanto da rebelião de Lúcifer, como também da guerra de Órion. Né? Não sei o que tu achas a respeito dessas colocações. Eu tenho lido muito a respeito. Né? Eu vou só te colocar, sem ter lido nada, muita coisa, só por sensação, intuição. O meu contato é Órion, aquele ser que estava na minha casa, a criatura que estava na minha casa. Quando eu pergunto à noite para saber de onde é que eles vieram, não é que ele disse,
porque o meu contato sempre foi muito diferente das coisas que falam. Nunca ninguém falou nem me ensinou nada diretamente, era tudo telepático. Tá? Eu sonho, eu inclusive sonhei com um guerreiro. E eu só descobri que era Órion porque o meu filho tinha um livro de astrologia antigo, em que tinha Órion representado como guerreiro. Tá? E aí que eu descubro que é de Órion. Né? E eu, desde menina, eu tinha mania de ficar no jardim olhando as Três Marias. Eu era apaixonada pelas Três Marias desde pequena. Então, o contato é Órion. Acho que Órion teve uma guerra, mas acho que a frequência de Órion, de um certo nível, não é mais de guerra. Eu acho que a partir de um certo nível, como eu coloquei, eu não vejo dualidade nem guerra. Tá? Só nos níveis mais baixos. Rosano, tem alguma pergunta no grupo? Sim. Sim. Do nosso colega Marco Ferreira, tá? Quando é feita uma regressão, todos os campos de informação que o abduzido possui são abertos para que sejam expostos, ou os seres que o abduziram podem bloquear as informações contidas na abdução? Aí depende de quem regride. Para mim, como era para o Dr. John Mack, a memória da abdução está gravada numa frequência diferente. Tá? Se você atinge essa frequência, você atinge a memória. Apesar de que ela vem, como ela é feita amnésia nela, ela sai aos pedaços, ela sai muito assim, você tem que ir caminhando para ela sair. Ela não vem como uma coisa contínua. Fragmentada. Ela vem bem fragmentada. Tá? Mas, de qualquer maneira, ela é corporal. Se ela existe, ela está lá. E se não existe, não vai sair. Vai sair qualquer outra coisa, menos a memória de abdução. Agora, eu tenho um questionamento atual sobre isso. Porque como essa memória, você está hipnotizando a pessoa, tá? Que foi hipnotizada pelos seres. Tá? Tanto que o John Mack costumava dizer que é fácil você hipnotizar um abduzido, porque ele já foi hipnotizado pelos seres. Ele é facilmente hipnotizável, mas ele não é sugestionável. Ele só é hipnotizável. Tá? Mas se você der sugestão, ele não vai ver a tua sugestão. Ele não é sugestionável, é só hipnotizado. Mas a minha questionamento hoje em dia é porque se eu estou hipnotizando ele e ele está rememorando alguma coisa onde ele também estava hipnotizado, como é que eu posso saber a realidade daquilo? Eu tenho a memória que ele traz, mas eu não posso saber o quanto aquilo é real. Sim, eu acho que ficou claro. O Marco está online, pode confirmar, né, Marco? O Jesse fez uma pergunta. O Jesse está fazendo. Já vou deixar ele. Ele quer perguntar. Ok. Nós temos duas perguntas antes aqui. Tá bem. A Fran, nossa colega do Gaidu, pergunta: eu queria saber por que eles ativam a Kundalini e qual a repercussão energética na vida da senhora em relação a essa ativação. Bom, na minha vida, o que aconteceu foi uma abertura de consciência, né? Inclusive, para que eu pudesse fazer o que eu faço. Eu não fazia nada disso antes. Quer dizer, toda essa minha energia para lidar com abduzidos, que eu fui a primeira lidando com abduzidos no Brasil inteiro, que eu dei suporte a abduzidos, quer dizer, já tinha hipnólogos anteriores, mas todo mundo só extraía o material, ninguém dava suporte ao abduzido. Eu sou a primeira que começa a dar esse suporte. Né? E era muita gente nessa época, eu tinha que regredir muita gente, aguentar tudo aquilo. Então, eu já me perdi na pergunta. Qual foi a repercussão em sua vida? Na minha vida da Kundalini. Pois é, na minha vida foi isso. Eu fui estudando a Kundalini e essa abertura me deu, como se tivesse me dado uma abertura mental maior para o entendimento de tudo que eu tinha que fazer e de tudo que eu tinha que estudar. Tá? Eu virei rato de enciclopédia, eu li uma quantidade de livros gigantesca,
é que eu sou preguiçosa para escrever, eu sou a escritora que tem preguiça de escrever. Era para mim ter escrito muito mais livros do que eu escrevi. Por tudo que eu fui acelerada com a subida da Kundalini, para estudar e para fazer. E, além disso, a partir dessa subida da Kundalini, eu fui levada a passar por iniciações. Eu passei por uma iniciação do Dalai Lama no Canadá, a primeira iniciação pública dele com 1.000 pessoas. Tá? E eu não fui para lá à toa, eu fui levada para lá. Tá? E depois eu já nem queria olhar o Dalai, porque cada vez ele dava um trambolhão na minha vida toda, para depois reorganizar a vida. Mas primeiro levava um trambolhão. E para poder, de passo em passo, poder ir abrindo a energia. Então, por que eu fui estudar Kundalini? Porque eu comecei a ter um monte de abduzido, que atualmente isso não acontece, gente. Isso lá há 30 anos atrás. Tinha, talvez o Doni lembre, tinha uma energia enorme que circulava entre isso. Eu tinha uma contatada que está no meu livro, a Suzy. A Suzy tinha uma energia gigantesca, se ela fechava os olhos, ela iluminava uma sala, tá? E, no entanto, ela estava toda desorganizada, ninguém sabia o que era aquilo. Eu tive que estudar a Kundalini para entender o que acontecia nos abduzidos. Tá? Não só. Aí é que eu fui ver o que tinha acontecido comigo, porque eu não sabia. Foi quando eu estudo a Kundalini Research Network, que está todo mundo estudando isso, inclusive psicólogo nos Estados Unidos, para entender a abdução. Tá? Aqui no Brasil é que não se estudou por aí. Esses livros nunca foram traduzidos para cá, nem trazidos, em que trazia a importância da Kundalini no fenômeno. Sim, acho que ficou bem claro. Tem uma outra pergunta aqui do Marco. Poderíamos dizer que as naves e seres só permitem que os vejamos caso queiram, e todo o mecanismo, mesmo distante, é feito telepaticamente? Eu concordo com ele, porque eu costumo dizer uma coisa, que isso eu aprendi, gente, lá atrás, que os primeiros a estudar os contatados foi o Dr. Leo Sprinkle, nos congressos Rock Mountain, tá? Na Universidade de Wyoming. Foi o primeiro lugar que se deu voz para os contatados falar, ainda nem tinha abduzido naquela época. Não se usava abduzido. Eu, quando comecei a pesquisar, eu falava os contatados reais e os contatados dimensionais, não tinha abdução. Depois é que eu começo a ver que era abdução, não antes, lá também não existia. E lá nos anais desse congresso, lá atrás, ele já coloca uma coisa que eu começo a observar que acontece isso. O contato ou abdução não é aleatório. Tá? Tem todo um cenário que é armado para que aquilo aconteça. Tá? Não é por acaso que você vai parar naquele lugar, que você vai ver a nave ou que você vai encontrar um ser. Tá? Agora, quem faz isso, o Doni não me pergunte, porque eu não sei. Né? São os ultraterrestres, são os dimensionais, são os extraterrestres, aí vai depender do contato. Certo, doutor? Eu acho que o Jéssica quer fazer uma pergunta, né, Rosana? Não, mas tem fila. Tem fila, tá. Só um pouquinho aí, tá, Jéssica? Só um pouquinho. A Fran pergunta também se a senhora sabe dizer qual a posição da Federação em relação aos ultraterrenos. Olha, eu nunca perguntei, não. Então, eu realmente não sei qual é a relação. Eu só me lembro do seguinte, que quando eu comecei a estudar ufologia, o Rafael Durá já dizia isso. Não queira saber dos dimensionais, porque extraterrestre, para chegar aqui, tem que se proteger para passar pelas dimensões, como se as dimensões tivessem alguma coisa não boa. Então, eu não sei como é que a federação, talvez o Odoni saiba, como é que a federação lida com isso, eu não sei. É algo assim bastante, eu digo, complexo, você passar de uma dimensão para outra em função da própria sutilidade que existe, a diferença de sutilidade entre as dimensões. Né? Exatamente. Então, ou seja, baixar a frequência vibratória, e eles teriam que baixar a frequência vibratória, porque
que estão numa dimensão mais elevada, eu estou falando daqueles confederados, tá? E principalmente os ultraterrestres, né? Que estão numa frequência vibratória bem mais alta que a nossa. Então, essa passagem realmente ela é muito complicada, não é muito fácil, não é fácil de acontecer isso. E tem que haver também toda uma participação por parte da federação permitindo que isso aconteça. Qual é o objetivo? Qual é o propósito para que isso venha a acontecer? Não. E o ser humano, para chegar lá, tem que subir a frequência, né, Odônio? Não. No sentido contrário, sim, com certeza. Então, é por isso que nós estamos ainda presos aqui, né? Porque a gente não consegue manter a frequência alta. Não, a oscilação é muito grande para todos nós. Eu vou... Tem uma outra coisa que eu aprendi nesse caminho, tá, gente? Não sei se o Odônio concorda, mas a minha experiência com os extraterrestres, ou seja lá o que eles são do meu contato, é muito diferente dos seres espirituais, tá? Os seres espirituais te ensinam, te protegem, te carregam no colo, tá? Extraterrestre é igual lama tibetano, puxa o tapete. Você que tem que aprender a ficar em pé. Ninguém vai te dar colo, tá? São muito rigorosos, realmente. Aquela história. Você cresce, exatamente, você cresce no tombo. Exatamente. Eu me lembro quando meu filho estava passando pelas experiências e que tinha o lama tibetano que pegou para ensinar. Esse lama que me fez ir para a iniciação do Dalai Lama no Canadá, ele dizia assim para mim, ele olhava nos meus olhos, ele quando falava, era um tibetano de olho azul, quando ele abriu os olhos. Quando ele falava, me olhando nos olhos, eu entendia tudo que ele falava e ele me entendia. Quando não acontecia isso, eu não entendia o inglês dele, nem ele me entendia, tá? E ele chegou para mim e disse, olha, eu já comprei meu ingresso para ir para esse congresso, para ir encontrar o Dalai no Canadá. Você já comprou? E eu nada, não acreditava em nada daquilo, por que eu ia fazer o quê no Canadá? E aí eu volto ao Brasil, vou lá ver meu filho de novo, ele olha para mim de novo, já comprou o ingresso? Ou na terceira vez eu desisti, comprei o ingresso e fui para o Canadá. Mas foi assim que eu fui parar nessa iniciação. Mas ele era assim, quando ele abria aquele olho azul, eu entendia tudo. Tudo que ele falava. Quando o olho diminuía, eu não entendia nada. Tem uma pergunta do Roberto aqui. A senhora esteve com Sanat Kumara? Não, eu vi essa figura na minha regressão, na experiência da Amazônia, que eu não sei quem era, mas pelas vestes dele, pela luz e pelo todo o ambiente, que era um chão como iniciático, daquele chão preto e branco, eu acredito que depois tenha sido um Sanat Kumara. Não sei. E a gente ter voltado com êxtase como se tivesse visto Deus. Tá? Uma coisa muito forte. Eu não sei quem é. Foi a gente estudando quem poderia ser o ser que apareceu com aquele chapéu, com aquela luz, na experiência da Amazônia. Né? E ele está perguntando isso, mas eu brincava assim, eu estou fazendo samba do crioulo doido, eu estou vendo meu Melquisedeque na Amazônia, não pode ser. Então tiveram que me ensinar que isso era possível, porque eu não sabia. Sim. O Gessé, pode abrir teu microfone, tenta abrir aí e fazer a tua pergunta. Oi. Alô, boa noite. Boa noite. Doutora, depois se a senhora puder entrar em contato conosco aqui, eu passo meu telefone para o dono e o dono te repassa aí. A questão é a seguinte, eu coordeno um grupo de apometria aqui há muito tempo, eu sou fundador do CEAL, aí é só para referência ao dono, sabe o que é, foi algumas palestras com o Caidu, e a gente trabalha muito e atua nessas naves, nesses seres, vai em Sirius, vai em outro super-universo, etc, que não é bem um fato ainda agora. A questão que eu tenho para lhe perguntar é o seguinte, a senhora não trabalha com sensitivos para fazer um rastreamento, vamos dar um exemplo hoje,
O grupo todo está sob ataque, estamos tentando colocar paredes e, digamos, o nosso grupo aqui tem que fazer uma contenção nisso. Então, a senhora não trabalha com rastreamento, com sensitivos, para evitar que isso aconteça, porque depois eles ficam no campo vibracional nosso, com ligações interdimensionais, né, influenciando até, digamos, distorcendo o entendimento ou plasmando visualizações, como a senhora reportou há pouco aí, né, e muitas vezes o ser que está aparecendo tem que se fazer uma validação se aquele ser é aquele ser mesmo, que tem uma tremenda facilidade, e nós também, né, nesses desdobramentos que se faz, para plasmar outras formas, né. Então, eu também não cito o termo astral, porque astral é a quarta dimensão, né? A gente, quando se desdobra, vai em outras dimensões, como a gente citou, sexta, sétima, mas a gente já foi muito mais além disso. Então, não só essa colocação, que eu creio pelo fato de estarmos sendo atacados agora, de quando foi a palestra do TED, que eu reportei há pouco no grupo aqui do Odoni, que a gente teve que tirar aparelhos e coisa e tal do pessoal, não é feito, não se tem esse cuidado, esse conhecimento desses ataques. Né? Quando a senhora falou a Fraternidade Branca, a gente já trabalha com Melquisedeque, Metatron, os Kumaras e os mestres ascensores. Mas essa é uma colocação. O que eu queria que a senhora respondesse é o seguinte: há anos atrás, um vídeo seu que eu editei, a senhora falou que o pessoal que era abduzido, se reparou que muitos deles, eles haviam uma melhora, às vezes, nas suas doenças, às vezes aquilo parecia como sendo um ajuste, uma adequação a essas pessoas que de repente estão encarnadas no corpo físico, um ajustamento, né, a sua, vamos dizer, constituição de vida pregressa de outro planeta, outro estado, de eles fazerem ajustes aqui para o pessoal suportar a vibração do planeta, uma adequação, né, dentro do corpo humanoide que nós temos. Então, isso eu não vi a senhora citar hoje, passado, dessas abduções. Se esse entendimento que é o grupo de Harvard estava tendo, né, dessa melhora de doenças, enfim, das pessoas que eram abduzidas, se isso continuou, né, progrediu, se realmente chegaram a essa conclusão, ou, sei lá, se descartou, o grupo não seguiu em frente. Não, eu acho o seguinte, eu acho que a pesquisa da abdução teve uma falha. Eu acho que se pesquisou os efeitos colaterais pós-abdução, se pesquisou o trauma da abdução, tá? Se pesquisou a personalidade dessas pessoas para saber se elas não eram malucas, tá? Mas nunca houve um acompanhamento fisiológico da saúde dessas pessoas. Isso nunca houve, tá? O que eu coloquei, que você está colocando aí, era uma hipótese em Harvard, tá? Naquela época do John Mack lá. Havia uma hipótese de que, de repente, todo contatado abduzido fosse um extraterrestre de origem, tá? Que está nascido aqui num corpo humano e que, quando ele era levado, era para fazer ajustes da energia naquele corpo. Tá? Isso era uma hipótese deles, dessa possibilidade. Por quê? Porque os abduzidos e os contatados tinham uma frequência diferente. Né? Lá, quer dizer, em Harvard só se falava de abduzido, era proibido falar de contatado. Eles achavam que o contatado tudo viajava na maionese. Então, era só os abduzidos que eram traumatizados. Né? Então, isso era uma das hipóteses, nunca se constatou isso, que eu acho que é uma das falhas na pesquisa, tá? Se tem essa melhora ou não. Agora, quanto a essa outra parte que você fala, eu tenho dificuldade de te responder. Primeiro porque eu não sei sair no astral, eu não ando no astral, eu não gosto do astral. Eu, quando saio mental, e não saio porque eu quero. É sempre espontâneo, ou porque tem que sair, ou porque eu estou dormindo, mas não acordada. Eu não tenho esse domínio, tá? Eu tenho sim, eu não quero ver nada e nem quero andar no astral, isso é uma coisa que eu me programo. Então, o que nós trabalhamos para evitar ataques? Tá? Você tem que limpar porque para mim, você não vê nada, você não encontra nada, que você não tem um reflexo interno, você tem que ecoar, seja espírito, seja ET, seja o que for, você ecoa. Então, se você não tiver uma coisa pesada dentro, ou de medo, qualquer coisa, você não ressoa na baixa frequência. Tá? Doutor, só uma coisa que a baixa frequência passa, mas não te atinge, é isso. Dentro desse vídeo, a senhora cita isso, fala a questão das alterações das ondas delta, né, que todos os abduzidos apresentavam, assim como as pessoas em meditação profunda. Era gama, era o oposto. Sim, Agora, na última pesquisa, que eu achei alguns com delta.
Mas na minha pesquisa primeira, era ondas gama, que naquela época ainda nem se sabia o que era gama, que era uma frequência muito alta nos frontais. Diferente dos outros que eu medi, por exemplo, os curadores, tipo o Dr. Fritz, o curador de corte, todos eles tinham uma frequência no cérebro, ativavam o cérebro inteiro, numa frequência bem baixinha, que eu chamava de graminha, mas ativava o cérebro todo. O abduzido não, é como se o cérebro amortecesse e a frequência ficava alta só nos frontais. Agora, a última vez que eu fiz uma medição, um aparelho menorzinho, não tão sensível, tá? Eu já descobri que os abduzidos mais antigos estão fazendo mais delta. Eles já vão para a meditação profunda, porque delta você já está quase você está em sono, então você já está meditando profundo. Tá? Que é diferente da gama aqui, que é um estar mais desperto. É acima da beta, do beta 1. Tá. Doutora, Não sei se eu te respondi, mas depois no particular seria melhor. Não, correto, é porque até a gente tem uma coisa que se rastreou agora, que quando a senhora esteve em Harvard, digamos, foi colocado um aparelho, uma máquina lá que está lhe deixando meio robotizada desde aquele período. Mas aí a gente segue aqui, se a senhora entrar em contato, a gente dá mais detalhes e termina de complementar o rastreamento aí que nós estamos vendo agora aqui na senhora. Tá mas, bom. boa noite, obrigado pelas respostas. Boa noite. boa noite, Gisele. Uma pergunta do Roberto, do grupo, tá, do Conexão Cósmica. A senhora acha que os extraterrestres, como os arcturianos, por exemplo, trabalham junto com mestres ascensionados para preparar a transição planetária? Olha, eu lido com contatado tem muito pouco tempo, tá? Durante esses meus anos todos de pesquisa, eu lidava com os abduzidos. Os abduzidos não tinha arturianos, não tinha nenhum desses seres. Abduzidos só tinha aqueles seres normais de abdução, ou seres brancos muito altos, como mestres ou outros tipos de seres mais altos, tá? Mais humanos, tá? Tinha os répteis, tinha os Greys também? insectoides, os greys, insectoides, mas praticamente era só isso, tá? Que tinha na abdução. O contato é que tem uma variedade grande. Durante muito tempo, gente, aqui no Brasil, quando eu comecei a pesquisa, que ainda não existia nem grey na mídia, não tinha grey, não tinha nada disso. Às vezes tinha uns seres assim com aqueles 3 dedinhos de garra, quando a abdução era perto de local que tinha gruta, alguma coisa por aí, mas só nesses locais, tá? Fora isso, o que os brasileiros aqui, pelo menos, sempre encontravam eram seres altos, bonitos, que às vezes tinham uma pele amorenada, com os olhos sempre oblíquos, tá? Ou às vezes eram muito brancos, feito porcelana, que parece que os intraterrestres tem muitos desses muito brancos, parecendo porcelana, tá? Era só isso que eu encontrava no Brasil. Depois que começa a americana a falar de grey, falar de uma ser draconiana, então só apareceu depois da mídia americana também, aqui não tinha nada disso, tá? Então eu não sei até onde tem não só influência da mídia, mas também tem interferência, coisas que são colocadas dentro da pessoa, para que a pessoa veja aquilo, principalmente pelo astral. É assim que eu vejo. Não sei se eu respondi. Sim, respondeu sim. A senhora acha que... uma pergunta que o pessoal está se fazendo aqui no grupo, tá? A senhora acha que o contato em massa ou o contato a nível mundial está próximo? Vendo a sociedade como ela está caminhando hoje? Eu ainda não consigo ver, não. Não sei se o Odônio já veio, mas eu ainda não consigo ver se estão perto, não. Eu até aproveito para fazer uma pergunta e talvez a gente em conjunto se possa dar uma resposta. Tu falaste na composição da Confederação Intergaláctica, né? Uhum. Eu chamo de confederação. Qual é a tua concepção, Gil, em relação a nosso futuro, eu diria, reingresso numa convivência com inteligências confederadas? Eu digo, em função do nosso nível hoje, em termos vibracionais,
Tu achas que isso nós estamos observando já alguma mudança na nossa frequência que nos capacite a vir ter um contato e futuramente vir a conviver junto às civilizações confederadas? Eu, depois desses anos todos, Odônio, depois de 40 anos, e vendo o mundo como ele está, e mesmo tendo nascido muita criança diferente, tudo isso, eu não estou conseguindo ver, ou pelo menos o meu contato já tinha dito que nós já tínhamos atingido há muito tempo atrás os 144 mil, que o planeta não ia ser destruído. Ele já tinha me dito há muito tempo atrás. Tá? Mas eu não consigo ver uma mudança frequencial no mundo desse nível. Eu só consigo ver como está no meu livro, O Pacto dos Ancestrais, no final. E como eu já coloquei no curso de iniciação cósmica. Se houver uma ativação, uma mudança frequencial no mundo, mas ativada externamente, não internamente, em que a gente acorde porque a gente é. É um fator externo, tu acha que só um fator externo que pode mudar a situação? Eu só vejo como fator externo. Porque fora isso eu não consigo ver. Eu posso estar enganada. Tá? Não estou dizendo que eu sou dona da verdade, nem que eu tenho certeza disso. Estamos longe, portanto, de uma massa crítica necessária para que o planeta possa realmente, para que nós possamos acompanhar... Não, eu acho que já tem uma massa crítica para não destruir o planeta. Isso já existe. Isso sim, sim. Isso sim. Agora, para esse convívio, eu não sei. Eu não tenho certeza disso. Eu acho que precisava uma ativação maior da frequência. Por quê? Por quê, Odoni? Porque aquele filme do Spielberg, que ele fez uma série, que é Touches? Não, como é que é? Taken. Mostra, numa das cenas do Taken, mostra isso. Quando sai uma criatura de dentro de uma pessoa, tá? O que faz? Ativa tudo que a pessoa tem de bom e tem de ruim. Então, a frequência alta ativa o que você tiver ruim ainda dentro. Isso é perigoso. Por isso esse preparo tão longo. Nós temos que nos esvaziar, nos limpar daquilo que é negativo. Inclusive do astral. Inclusive do astral. Exatamente. A questão toda que complica é o nosso cotidiano, o nosso dia a dia na terceira dimensão. Exatamente. São muitos desafios e a quantidade de informação que nós temos hoje, informação e desinformação, é um grande jogo. Uhum. Isso complica. Então, eu só consigo ver assim, se tiver uma ativação, e acho que vai ter. Porque, para mim, esse jogo todo, quando eu coloco os mestres, eu coloco como se esse jogo fosse uma grande iniciação cósmica. Isso. Uhum. Tá? Então, se há uma iniciação, você sabe que em determinados momentos no ano, tá? Os mestres jogam energias para ativar você, que está no caminho iniciático. Tá? Então, eu acho que é tipo isso. Em determinado momento vai ter uma ativação frequencial que possa haver esse encontro. Sim. Nós já falamos sobre isso, né, professor, no grupo, sobre... Sim. E a forma como a dualidade está agindo hoje aqui no nosso cotidiano, jogando uns contra os outros, só piora, né? E a gente não consegue, às vezes, se desligar disso. É que a mídia está dominada, não, professor? A mídia... É difícil a gente conseguir se desvencilhar disso, né? Eu acho que o Gessé quer fazer outra pergunta, e aí eu acho que a gente encerra, porque a doutora está online comigo aqui desde as 19h30. É lógico. Não teria, ficou ativada a mãozinha da outra vez, então não desativou ela. Ah, tá bom. Então vai dar o contato, doutora. Tá. Não sei se alguém mais tem alguma coisa a colocar. Professor Odoni?
Não, eu acho que podemos encerrar, porque eu tenho que agradecer muito a minha querida irmã por aceitar o nosso convite. Foi excelente. Espero que eu tenha ajudado aí, não confundido. Muito esclarecedor, te dou os parabéns. Eu tenho acompanhado os contatados, né? E dou os parabéns para toda a tua equipe. Excelente o trabalho que está sendo feito. É um trabalho que merece muitos elogios, porque é um trabalho que vem ao encontro daquilo que nós estamos, ou aqueles que estão mais despertos, estão na busca, né? Que é exatamente mudar, elevar a nossa frequência, ou seja, nós estarmos tomando mais consciência das coisas e despertando, expandindo a nossa consciência cósmica. Tá? Esse contato, que é um contato também interno, é um contato com o que eu digo, um extraterrestre dentro de nós, ele facilita exatamente essa conexão com o cosmos. E em função disso, nós criamos a conexão, o programa Conexão Cósmica. Então, eu acho que nós estamos fazendo um trabalho, estamos procurando fazer um trabalho de não só esclarecimento, mas contribuindo para o despertar, né, de uma humanidade que ainda adormece, ainda está numa fase adormecida, mas que aos poucos vai acordando e tomando mais consciência de que nós somos muito mais do que simplesmente esse corpo físico aqui. Eu te agradeço muito, Judas, e te passo para te falar algumas coisas, as últimas palavras que eu teria para o grupo aqui. Tá, me veio, enquanto você falava, Rodônio, foi me vindo na cabeça um conto tibetano. Eu não sei se eu vou ajudar ou vou complicar mais com esse conto. Porque eu acho que uma parte disso está acontecendo muito nos grupos que querem despertar ou elevar a consciência. Tinha os monges todos no mosteiro e tinha um monge cozinheiro, né? E todos os monges intelectuais estudavam, se reuniam e nunca deixavam o monge cozinheiro entrar nas reuniões. E um belo dia eles saíram das reuniões e olharam para a cozinha e o monge cozinheiro estava iluminado. Porque eu acho que a iluminação vai além do estudo. A iluminação vai na alma. A iluminação vem do amor, da paciência, tá? De ser feliz fazendo o cotidiano simples. Ele era cozinheiro. Tá? A única coisa que ele fazia, ele cozinhava com amor, tranquilo, enquanto os outros estudavam. Eu acho que o caminho também é esse, não é só de estudar, é dessa limpeza para conseguir ser feliz no simples, no cotidiano. Né? Já tinha uma coisa que dizia, não sei se era o Lama Ganshi que já dizia, para ajudar o planeta basta ser feliz. Exatamente. Eu acho que tem que ver que felicidade é essa, né? Lógico. A senhora acha que consegue? Está muito cansada? Dá para responder mais uma pergunta? Tá, vai uma, vai. Vai mais uma? Vai. Josenilson, A energia ajuda a não ficar cansado, quando a energia está boa. Pode fazer tua pergunta, Josenilson. Pode abrir teu microfone e fazer tua pergunta. Quem é? Oi, João. oi, boa noite, doutora Gilda. Prazer imenso conversar direto com você. Participei de muitos congressos onde assisti suas palestras e realmente fecho com você quando você fala que vai ser uma ativação externa. E pelo que me chegou de informação, pelo meu contato, é de que já começou essa ativação. Né? E algumas pessoas, eu trago o meu exemplo, a ativação ela atinge o teu corpo mental
mas os fragmentos, obviamente, atingem o corpo físico. E aí você passa a ter algum problema de saúde que para outras pessoas seria terrível, para você ele é sério, mas é contornável. Né? Os meus médicos ficam admirados que eu tenho um problema muscular e eu não sinto dor. E eles dizem, mas como que você não sente isso? Nas ressonâncias isso aqui está cartilagem complicada e tal. Mas aí a informação que me veio é que eu não me preocupasse, que eu fosse feliz. Exatamente o que você acabou de fechar a tua palestra. Por quê? Porque essa ativação, ela está atingindo, mas eles não permitem que você sofra, porque faz parte do processo. Né? É uma ativação externa que está vindo para muitos de nós, que já estão despertos e que têm que entender isso. Então, eu achei fantástico a tua fala, só queria complementar isso e dizer, né, que eles estão no meio de nós. Ontem eu tive a oportunidade de assistir o show do Caetano e da Maria Bethânia em Curitiba, e eu senti presenças estranhas, e eu olhava na plateia e via que ali tinham seres, não daqui, mas tentando entender e captar aquela emoção de euforia e de alegria das pessoas naquele show. Muito incrível essa observação que eu tive ontem. Só queria colocar isso para você. Tá, obrigado, Janice. Muito bom. Certo, obrigado. Então, pessoal, o professor Odoni quer fazer um encerramento? Eu agradeço também a participação de todos aqui que nos acompanharam mais uma vez. E a Conexão Cósmica continua. Hoje com a brilhante explanação da minha irmã, minha querida irmã Gilda Moura. E certamente, Gilda, voltarás. Serás novamente convidada, será um prazer, uma satisfação a gente poder aprender contigo. Tá? Obrigada. Mas eu aprendo com vocês também. O compartilhar é importante aqui. Muito obrigado. Então, gratidão a todos. Até a próxima. Uma boa semana. Muita luz para todos nós. Isso aí. Obrigado. Boa noite a todos aí. Boa noite. Professor Odoni, fica online, tá? Espera um pouquinho aí. Doutora, se a senhora quiser sair, pode sair, tá, doutora? Muito obrigado. Tá bom, obrigada. Para a senhora. Bom descanso aí. Não sei como eu saio, mas... Telefoninho vermelho ali, botãozinho vermelho.